Cumprimento a todos na paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. Nesse dia de hoje, meus irmãos, eu vou ler um texto aqui da Palavra de Deus que fala sobre o cuidado que as pessoas têm que ter com o chamado do Senhor, para a obra. Já chama obra, né? Então nessa obra sempre há vaga. E sempre o Senhor está chamando alguém para ocupar aquela vaga. Agora temos que ver se estamos desempenhando bem o nosso papel ou não. Porque a vaga foi dada a nós. O Senhor nos chamou. É o chamado do Senhor para essa obra. Então nós vamos ler aqui e depois meditaremos no assunto. Para ver se nós encaixa nessa obra, se nós estamos desempenhando bem a nossa função, o nosso papel, a qual Jesus designou que nós fizéssemos. Então eu quero ler aqui no capítulo 4 do 1 Timóteo, do versículo 11 até o 16, em nome de Jesus. Manda-te essas coisas e ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exorta, ensina até que eu vá. Ninguém despreza o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Então, o que acabamos de ler aqui na Palavra de Deus? Então, nós acabamos de ler uma instrução do apóstolo Paulo a Timóteo, enviando ele em uma missão para que ele fosse e executasse bem o seu papel, executasse bem o seu ministério, executasse bem o seu chamado. Então todos nós que estamos no caminho, nós foi chamado. E aqueles que ainda não fazem parte da obra estão sendo chamados. Porque se você não estivesse sendo chamado, você não estaria ouvindo essa palavra. Se você está ouvindo essa palavra agora, porque Jesus tem um chamado para você. Você que ainda não faz parte dessa obra, procura onde tem alguém que faça parte, procura instrução. Se você já é conhecedor, mas você está parado, não faz isso não, irmão. Jesus te chamou, Jesus te deu a conhecer, Jesus abriu o caminho do céu para você, o caminho de uma eternidade na glória com Ele. Por que você está rejeitando? Há dinheiro no mundo que paga isso? Não existe. Tanto é que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Outro lugar diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Irmãos, então eu estou falando com você. Se você está sentindo no coração que você está no momento de entrar nessa fileira de salvo, procura quanto mais rápido possível alguém que possa te levantar novamente, que possa dar o braço, o ombro para te erguer. Não fica sentado, não fica prostrado no chão, mas levanta e caminha. E se você ainda não é conhecedor, mas está ouvindo a palavra e tem desejo de ser fiel ao nosso Deus e Pai, então entra nessa fileira, irmão. Procura saber mais. Ah, mas eu já faço parte de um movimento, eu já faço parte aqui de uma denominação. Mas isso impede que você aprenda mais e mais? Jesus diz, crescei na graça e no conhecimento. Outro lugar diz, errais não conhecendo as Escrituras. Ainda diz, examinais a Escritura e cuidais ter nela a vida eterna. Não importa se você é de uma denominação ou de outra. Importa que você tem que procurar aperfeiçoar na palavra de Deus. Porque aqui, Paulo ao Timóteo diz que era para ele meditar nessas coisas, não desprezar a mocidade, mas seu exemplo na palavra, seu exemplo no trato, seu exemplo na caridade, seu exemplo no espírito, na pureza.
Então era para ele ser o exemplo em tudo. E essa é a obrigação de todo cristão que faz profissão de fé, de servir a Deus. Seu exemplo. Ainda fala aqui, ó, versículo 3, persiste em ler, exorta e ensina até que eu vá. Quer dizer, ele estava preparando o caminho para que o apóstolo chegasse e confirmasse as doutrinas e as palavras. Não despreza o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição de mão do presbitério. Você que já é consagrado pelo presbitério, você que já recebeu ali um cargo, seja ele qual for, diácono, evangelista, pastor, dirigente de congregação, seja qual for o cargo que você recebeu, diaconisa. Irmãos, seu exemplo, e que tudo venha olhar para você nesse cargo, te ajudar, não te criticar, te jogar mais tarefa em cima de você, mas que todos venham ajudar. Por isso que a palavra diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Então, perseverar na doutrina, era para ele insistir, era para ele ensinar, ler bastante para conhecer e ensinar a cuidar, a ter cuidado. O que é ter cuidado? Quando a gente cuida de uma criança, a gente protege ele de todos os lados para que nada venha acontecer. Então, ter cuidado de ti mesmo é procurar a não acontecer nada que venha manchar o nosso bom nome. Não acontecer nada que venha manchar o testemunho de Jesus Cristo na nossa vida. Ainda fala, persevera na doutrina, que fazendo essas coisas salvará tanto a ti como os que te ouvem. Então, doutrina da palavra de Deus, irmão. Isso é muito importante. Perseverar na doutrina, porque ela salvará tanto a ti como os que te ouvem. Mas aí a pessoa fala, não, mas que doutrina? Doutrina de homens? Doutrina de homens? Ué, mas a igreja foi fundada pelos profetas e os apóstolos, qual Jesus Cristo é a principal pedra. Então é a doutrina de homem, mas que está escrito na Bíblia. Então, se nós lermos em Hebreus, no capítulo 12, e no versículo 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, portanto, atentando para a sua maneira de viver. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Muito bom, muito gostoso. E a fé dos quais imitai. Mas imitai para o bem. Porque muitos pastores que falaram a palavra de Deus hoje estão pior do que os membros. Pastores estão doutrinando a igreja por conta própria. Pastor estão doutrinando a igreja do jeito dele, dizendo isso pode, isso não pode. Foi para aquele tempo, hoje não. Hoje nós somos salvos pela graça. Jesus Cristo só quer que nós confessemos a Ele. Aquele que confessar ao Senhor será salvo. Então ele está doutrinando a igreja contra as doutrinas bíblicas, doutrina dele, dizendo que isso pode, aquilo pode. E o Jesus Cristo mesmo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, fica onde? Porque naquele tempo tinha que ser assim, hoje não precisa. Então essa é doutrina de homens. Então quando eles dizem que nós pregamos para o cristão andar comportado, bem vestido, que a mulher anda com traje honesto, que cubra seu corpo, que não venha mostrar a sua sensualidade para chamar a atenção de homem algum para não pecar, vocês dizem que é doutrina de homem. E aqueles que mandam tirar, pode andar de bermuda, pode andar sem camisa, mulher pode mostrar seu corpo, pode vestir roupa do jeito que quiser, que Jesus quer seu coração. Isso que é a doutrina de homem. Essa é a verdadeira doutrina de homem. Tirou a doutrina de Deus, tirou o caminho puro, tirou a verdade, a sã doutrina, para pôr doutrina mentirosa e pecaminosa. Doutrina que faz pecar, doutrina que leva para o inferno. Porque a partir do momento que você deixa a palavra de Deus para servir os teus gostos, o seu querer, tá errado, tá muito errado.
Muitos dizem que hoje o crente tem que ter liberdade, que é onde é o Espírito de Deus a liberdade. Mas há liberdade para você seguir a Deus. Você não é oprimido, não é proibido, não é massacrado por lei, por estar no caminho de Deus. Então a liberdade é essa. Não é a liberdade para pecar. Se você ler lá em Romanos, você vai ver. Lá em Romanos, capítulo 6, 8, fala. Não é porque temos liberdade que vamos pecar. A liberdade é para servir Jesus, de cabeça erguida. Então aqui, mano, quando fala que é para a fé dos tais imitai, olha quanta responsabilidade é para você que ensina, é para você líder de congregação, é para você pastores. Você não queria ser pastor? Você não achava bonito ser pastor? Pois agora aguenta. Seu exemplo, ensina a palavra de Deus, ensina a verdade, não fazer ninguém tropeçar. Você ainda olhando no versículo 17 que manda: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque vela por vossas almas, como que aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Aqueles que hão de dar conta delas. Então você, pastor, que ensina aí, ó, que tudo pode, que isso aí, você quer ver a igreja cheia, não quer ver filho do irmão se desviando, não quer ver sua filha saindo da igreja por causa de roupa, que o seu filho saindo da igreja por causa de roupa, começa a liberar, para que teu sobrinho possa andar do jeito que quiser, o filho daquele irmão que contribui bastante, anda tudo desordenado, e você que tem paciência, porque Deus quer mesmo, é o coração, é a sinceridade. Então você está doutrinando do seu jeito, mas aqui está falando, você vai dar conta delas depois. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a fé dos tais, quais pastor imitai. Então aí ficou muito difícil para nós, pastor, porque temos que procurar andar corretamente diante de Deus, para poder dizer como Paulo disse: sede meus imitadores, como eu de Cristo. Então, para nós ser imitador de Paulo, falta muita coisa. Então nós temos que deixar um pouco do nosso eu, do eu preciso, eu tenho que fazer, eu tenho que ser, porque se eu não for, ninguém vai, ninguém vem fazer nada por mim, e começar a meditar na palavra de Deus e ensinar. Jesus disse: não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou-vos dar o reino. Então não tenho por que ficar com medo disso ou daquilo. Prega a palavra de Deus, prega a palavra de Deus, e o que for será. A obra é de Deus, o trabalho é seu. O trabalho é seu, mas a obra é de Deus. Você planta, quem dá o crescimento é Deus. Fala a verdade, irmão. Prega aquilo que Jesus te deu. Se você não tem doutrina, se você não segue certo, a tua família é uma bagunça, na tua casa está tudo errado, no teu serviço está errado, no seu dia a dia está errado. Como que os membros vão imitar a sua fé? Como que os membros vão falar a fé dos tais imitai? Vai imitar o jeito que você corrige a sua família? Vai imitar do jeito que você deixa seus filhos, sua filha portar? Vai imitar do jeito que você faz com a sua esposa? Vai imitar? Não. Aqui está falando imitar as coisas boas, que você tem que ser uma luz que alumia todos, mais duro juízo receberá, porque tarefa maior foi dado a ti. Então persevera nessas coisas, tem cuidado da doutrina, porque ela salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Não deixa se levar pela palavra de Deus. Quando alguém chegar, não, se eu não puder usar roupa desse jeito, ou ser assim, eu vou para tal igreja. Pois então deixa que vai. Você não pode fazer nada, mas prega a palavra. Pensou se Noé também não concordasse em ficar só ele e a família na arca, que seria de Noé? Mas então quando Deus dá ali uma tarefa, nós cumpre ela sem discutir. O resultado venha do Senhor, o resultado venha de Deus, porque a escolha é o Senhor que escolhe. Se nós olhar no capítulo 15 de João, ali fala, versículo 16, não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. E nomeei para que vade deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quantos pedirdes em meu nome, o Pai o fará, a palavra cumprirá na vida dele, que o Pai é a palavra que gerou no ventre.
Quando fala Pai, está falando da palavra, não é de outro ser. Então, tudo que pedir em meu nome, o Pai o conceda, a palavra o conceda, a palavra que ele já está falando. Então você é uma escolha, começa a olhar para a Bíblia, começa a olhar pelo chamado de cada um. Cada um foi chamado pelo próprio Senhor e chegou até você. Você foi chamado para dar testemunho da palavra, para ser um exemplo, para ser um doutrinador no amor, na caridade, na paciência, na sabedoria, na instrução. Você vai instruir a palavra porque Jesus te deu esse conhecimento. Mas não alivia não, irmão. A palavra de Deus não é sua. Não faz doutrina de você mesmo, porque você vai dar conta dessas almas no último dia. No último dia essas almas vão dizer: Senhor, eu fiz maravilha no teu nome. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim que praticou a iniquidade. Quem foi o culpado? Você. Um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Foi Jesus que falou: você está no caminho errado, e quem ensinar os outros errado vai cair no buraco junto. Não é porque você está com a vida assim que você vai aliviar para os outros. Então, você recebeu um chamado. Se você olhar, Noé recebeu um chamado para fazer uma tarefa. Abraão recebeu um chamado para fazer uma obra tal. Ali Moisés foi chamado. Davi foi chamado. Pedro foi chamado. Saulo foi chamado ali no caminho de Damasco. E você também foi chamado naquele dia que alguém pregou e você creu e aceitou. Aquele dia você foi chamado também. Então se executa bem a palavra, executa a obra do Senhor. Mas você vai dizer: não, ele está pregando, é para os pastores, não é para mim não, é para você também. Porque ninguém é chamado numa obra para ficar à toa. Ninguém é chamado para ser um peso morto. Ninguém é chamado para ser ali pedra de tropeço a ninguém. Todos nós somos chamados para executar uma função nesta obra. A obra de Deus, o trabalho é seu. Então obedecei os vossos pastores, a fé do quais imitai. Você acha que aquele pastor é ótima pessoa, ele faz tudo de bom? Imita. Tenta fazer igual, porque ele é seu líder, você é discípulo dele. E ele está te levando para o céu, porque lá diz: persevere-te nessas coisas. E não deixe a doutrina, porque ela salvará tanto a ti como os que te ouvem. Então, doutrina dos apóstolos. A igreja foi fundada pelos profetas e pelos apóstolos, o qual Jesus Cristo é a principal pedra. E Paulo foi posto como sábio arquiteto, para que todos edifiquem sobre ele, sobre aquele alicerce que foi fundado ali pelos apóstolos. Então não podemos sair das doutrinas bíblicas de Paulo e dos apóstolos. Se tem que ter o lava-pés na ceia, Jesus pregou lá no capítulo 13 de João. Paulo pregou: o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Se tem que a mulher vestir adequadamente, escreveu também lá no livro do Efésios, capítulo 4, versículo 17 a seguir. Pedro escreveu o porte da mulher cristã. E o homem não é diferente também. O homem tem que dar testemunho, tem que ser uma luz e tem que portar como se deve portar. Você já viu chegar diante de um juiz de bermuda, camiseta, regata? Se aquele juiz é um pecador que fuma, bebe e se prostitui, você tem essa reverência? Quanto mais o juiz celestial, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. Diante dele você pode ficar de bermuda, camiseta, regata, mulheres do jeito que quer. Mas quando você vai numa audiência judicial, você tem que vestir portadamente, com pudor e modéstia, tanto a mulher como o homem. Então, diante do seu juiz eterno também faça o mesmo. Veste decentemente para agradar o nosso Deus. Não dê escândalo a ninguém. Mas você então vai portar corretamente como a palavra manda. Essa é a doutrina. Lembra disso, irmão? Diante do juiz terrestre você reverencia. Diante do celestial você não está nem aí. Eu acho que está invertendo valores, irmão. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vamos esquecer dessas coisas. Hoje nós estamos vendo com os olhos da carne, mas no nosso espírito geme de sede de Deus. Vamos ser honestos com nós mesmos. Nós estamos andando corretamente diante de Deus?
Nós estamos andando certinho como a palavra manda ou não? Ou nós estamos mornos, mais ou menos, meio crente, meio não crente, meio obedecendo e meio não obedecendo? E Jesus diz que o morno será vomitado. Oxalá, ser fria ou ser quente, ou uma coisa é outra, é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então, irmãos, vamos dar ouvido à palavra, vamos procurar melhorar diante de Deus, diante do Senhor. Se nós melhorar diante do Senhor, diante da sociedade, nós também vamos ser bem vistos com os olhos. O povo vai olhar em nós, vai admirar, os fiéis vão querer imitar a nossa maneira de viver, nossa fé, porque nós temos que ser o exemplo, como foi dada essa ordem a Timóteo, seu exemplo, seu exemplo. Então, a partir do momento que você recebe o chamado, muda, morre para o mundo, morre para as coisas terrestres, morre para essas diversão maligna, morre para esse jeito de andar, esse jeito de ser mundano, esse jeito de vestir do mundo, muda. Mas agora você reveste e veste um verdadeiro cristão, e você será grandemente abençoado, e o nosso Deus te honrará, o nosso Deus te levantará, e muitos dirão, bendito seja aquele pastor, eu quero ser igual a ele um dia. Aqueles meninos vão crescer e dizer, quando eu for um pastor, eu vou ser igual a ele. Aí a sua luz brilhou. E o irmão que ainda não é pastor, você nem vai ser, mas faça a sua obra. Faça o seu trabalho. Você foi chamado para alguma coisa. Não foi chamado para ser um parasita, mas foi chamado para ser um obreiro. Obreiro é todos aqueles que militam na obra de Deus, é obreiro. Desde o mais pequenininho ao mais grande, ao mais gordo, ao mais magro, do mais preto ao mais branco, do mais velho ao mais novinho. Todos nós estamos militando na obra do Senhor. E todos nós temos função na obra do Senhor. Vamos ser abençoados. Vamos abençoar. Vamos dar graça ao nosso Deus. Vamos dar louvor ao nosso Criador. E vamos ser obedientes à palavra, irmão. É pesado, é. Caminho estreito, é. Porta estreita, é. Mas é o que conduz à vida. Não adianta aliviar o caminho, enlarguecer o jeito de caminhar, que vai dar com o burro na água. Não entra no céu. Porque apertada é a porta, estreita é o caminho, mas é o que conduz à vida. E o caminho largo conduz à perdição, e muitos são os que encontram. Então, irmãos, vamos apegar a palavra de Deus, vamos estar firme, crendo, orando um pelos outros, convidando uns pelos outros para seguir. Muitos pregam que não tem negócio de igreja, as coisas não existem, mas existe o templo. Igreja somos nós somos o templo do Espírito, nós somos a igreja de Jesus, e é nós. Aonde nós estiver, a igreja está. Hoje eu não vou lá na igreja, eu não preciso vestir desse jeito. Mas aonde você estiver, você é a igreja de Jesus, Jesus está te olhando. E Jesus quer o melhor de você. Então, irmão, vamos pensar nessas coisas, não vamos deixar se levar, não. E vamos estar sempre reunidos, orando uns pelos outros, pregando a obra, a verdadeira obra de Deus, que é aquela igreja que nasceu lá no dia de Pentecostes, que batizou 3.000 almas, e dali a uns dias o número chegou a 5.000. Tudo batizava em nome do Senhor Jesus Cristo e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Saiu dali, está errado. Então vamos dar ouvido à palavra, vamos ser o exemplo para que alguém possa imitar a nossa fé, porque nós vamos dar conta dessas almas no último dia, pode ter certeza, a conta chega, uma hora a conta chega, meus irmãos. Que Jesus abra a mente de todos, que nós venhamos compreender mais e mais da palavra a cada dia, para poder transmitir. E o Senhor Jesus abençoa a todos. Eu sou o pastor Januí, estou aqui na cidade de Aparecida de Goiânia, Goiás, e o meu WhatsApp é 992550849. E estamos aqui, nós temos 3 templos aqui nessa cidade, de congregar no Jardim Olímpico, Avenida Monte Cristo, quadra 21, lote 3, aqui no Jardim Bela Morada, Avenida Gonçalves Dias, esquina com a Rua Itapuranga, e temos no Virginia Park, também um templo ali,
ao lado da Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia. E que Jesus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.